Opa, tudo bom? Aqui quem tá falando é Ina Lopes. Eu sou criadora do blog Virrei para SketchUp e nesse vídeo você vai aprender quais são os 5 principais erros do iniciante do Virrei na arquitetura. Então vamos lá para o primeiro erro: referências. Você abre seu computador e aí você começa a modelar lá o projeto que você deseja, certo? Quando você começa a projetar o projeto, o edifício, a casa, o apartamento, enfim, o que você tiver que fazer, qual é a primeira coisa que você faz durante o projeto? Primeira coisa que qualquer pessoa faz na hora de iniciar qualquer projeto é buscar inspiração. Como é que se busca inspiração? Através de referências. Se por acaso na hora que você vai iniciar algum projeto você não faz isso, já fica aí a dica, porque é extremamente importante quando a gente vai começar qualquer projeto, a gente pegar as referências que a gente tem e a partir disso ter da onde começar. Na renderização não vai ser muito diferente. Com as referências, você vai conseguir observar os elementos da imagem, né, que você está ali olhando, para poder colocar na sua renderização o mais próximo possível. E quando você tem uma referência, fica muito mais fácil você simplesmente copiar os elementos daquela referência do que você ter que ficar imaginando como é que deve ser. Seu resultado cai muito quando você depende apenas da sua imaginação, principalmente quando está iniciando. Quando você já tem experiência, fica mais fácil. Mas quando você está iniciando, realmente é uma coisa muito importante. Mas agora tem um porém aqui. Quando você pega referência para se inspirar, para se referenciar através de projetos de arquitetura, você observa elementos de projetos arquitetônicos. Você observa a plasticidade do projeto, você observa a funcionalidade do projeto, o sistema construtivo. Agora, quando você vai pegar uma imagem de referência para o Virrei, para você renderizar uma imagem, os elementos que você pega dentro daquela imagem é diferente dos elementos quando você pega para um projeto. A imagem pode ser até a mesma, mas o que você vai observar é diferente. Como assim? Eu não estou entendendo direito o que você está falando. Calma, vamos observar o seguinte. Vou apresentar para vocês aqui duas imagens, certo? São duas imagens que aparentemente elas são diferentes, mas ela tem vários elementos em comum. Na renderização, elas são praticamente o mesmo estilo de renderização, que é uma renderização externa. E aí você observa quais são os elementos diferentes entre essas duas imagens. Por exemplo, vamos observar a piscina. A piscina, em uma, você observa que ela está com certas ondulações, não é? Então você observa que é possível você utilizar na sua renderização esse tipo de efeito. Já na outra, ela está completamente lisa, como se fosse um espelho d'água. Então, quando você aprende a utilizar as técnicas do Virrei e você olha a sua referência, você fala, eu vou simular desse jeito aqui, certo? Outra coisa que você vai observar aí dessas duas imagens de referência que eu estou mostrando para você. A primeira, a iluminação dela, a iluminação do sol, ela está muito mais marcada. Observe as sombras das árvores. Você observa que a iluminação dessa imagem, ela está simulando mais o dia. Já na outra imagem, ela está com iluminação mais difusa, sem nenhuma marcação de sombra. Inclusive, se você observar, dentro da casa está com as luzes acesas. Então, são estilos diferentes. Você olha, não, eu tô querendo renderizar com um solozão assim mesmo, cheio de sombras marcadas. Não, eu prefiro renderizar de uma forma mais difusa. Uma dica que eu já vou te dar aqui, hein? Quando você deseja pegar uma iluminação mais marcada, geralmente a gente utiliza o Virrei Sun, que é o próprio sol do SketchUp. Ele geralmente consegue trazer esse efeito de sombras bem marcadas. Quando você já deseja o outro tipo de efeito, o tipo de iluminação natural que é utilizado para esse tipo de renderização é a iluminação através dos HDR, que é um outro estilo de iluminação do Virrei, que geralmente consegue trazer esse efeito dessa iluminação mais de entardecer, de sombras mais difusas, com mais facilidade, certo? Outra questão muito importante que a gente pode usufruir aí das referências é você utilizar quais são os elementos que tem naquele projeto. No caso, os blocos. Você observa, olha, ela colocou aqui nessa imagem um jarro de flores floridas dentro dessa sala de estar. Vou botar no meu 3D também. Ou aqui ela botou um quadro, que é ela ou ele, enfim, a pessoa que projetou, colocou um quadro assim assado. Ou aqui tem uns negocinhos legais, era principalmente decoração. Você pega a referência para poder trazer para o seu 3D os elementos que tem naquelas imagens de referência e aí você pega aqueles blocos e traz para o seu 3D.
Sacou? Gente, isso é muito eficaz, isso é muito importante. Isso dá um upgrade bem legal em qualquer imagem que você vai fazer. Utilize imagem em referências, hein? Então esse foi o primeiro erro que as pessoas geralmente cometem quando elas estão iniciando o V-Ray na área de arquitetura. Vamos lá pro segundo erro. Detalhes. Ó, eu vou falar aqui uma coisa pra você. Eu vou até chegar aqui mais perto pra você ouvir o seguinte. Eu detesto detalhes. Mas eu preciso dizer o seguinte. Eles são importantes. Eu, particularmente, não tenho um perfil de ser altamente detalhista nos pequenos detalhes. Eu sou uma pessoa mais geral. Contudo, minha mãe, que é arquiteta também, ela adora pegar ali o fiozinho do não sei da onde e fica naquele detalhezinho. Enfim, são dois perfis diferentes. E apesar de eu não ter o perfil detalhista, eu sei que o detalhe é importante, principalmente nessa parte aí da renderização na área de arquitetura. Por que o detalhe é tão importante assim? E eu me passava completamente nesse aspecto, né? Porque eu achava, não precisa botar tanto detalhe não, deixa assim do jeito que tá mesmo e vai. E eu percebi que não, quando você coloca detalhe, as pessoas observam. Nem que elas não necessariamente enxerguem ali, mas de alguma forma a cena do 3D, da renderização, ela fica mais bonita. O que é o detalhe? É o molho. É a decoração, é aquela coisa que você coloca a pastinha de dente e a escovinha no banheiro. É a pantufa, como vocês estão olhando aí na imagem, é a pantufa da imagem. Então, quando você pega o seu 3D e sai colocando o máximo de detalhe possíveis, e aí a referência ajuda nisso, porque quando você olha ali a imagem da referência, você pega os elementos e vai trazendo para sua modelagem. Consequentemente, sua renderização vai ficar muito mais bonita. E aí o que acontece com os detalhes? Elas geram emoções nas pessoas. Emoções, Ina? Como assim emoções? Simplesmente quando você pega uma imagem crua lá, sem nada, só uma cadeira e uma mesa, você olha, ok, é um projeto com uma cadeira e uma mesa dentro. Aí você vem e começa a colocar o molho, né? Coloca lá um jarro de flores, você coloca uma mesa de centro, você coloca ali uns quadros, uma luminária bonitona, pô, já tá ficando agora bonito, né? Antes era só uma sala com a mesa e a cadeira e agora já tem um molho. E quando você ainda consegue, enfim, quando a pessoa já consegue adquirir a habilidade de colocar pessoas dentro da imagem, né, através do Photoshop, ou então, sei lá, às vezes o próprio SketchUp tem lá o bonequinho. Gente, a pessoa olha aquilo ali, ela sente que ela tá naquele lugar e realmente fica parecendo uma foto. Mas mesmo sem as pessoas, só com os detalhes, a pessoa olha aquilo dali e ela fala, meu Deus, que aconchegante. Realmente parece um ambiente que eu gostaria de estar. E aí aquilo gera uma emoção nela de desejar daquele local, de se identificar com aquilo. Então, tanto faz você apresentar para um professor ou para um cliente, quando ele olha a imagem e fala, poxa, ou para qualquer pessoa, ela vai se identificar com muito mais facilidade. Então, os seus 3Ds, consequentemente, eles vão ter uma visibilidade muito maior. As pessoas vão olhar para eles, para sua renderização e falar, nossa, tem uma coisa bonita aqui, não sei o que é. Tá aí. Uma dica muito boa aqui, acrescentar os detalhes. Certo? Essa foi a nossa segunda dica, check. Vamos lá para a nossa terceira dica, que são as texturas, os materiais utilizados no nosso 3D. Olha, gente, isso daqui é extremamente importante, hein? Depois que você assistir esse vídeo, é inadmissível que você faça qualquer 3D, qualquer renderização que cometa esses erros. Por favor, hein? Vamos lá, vamos observar essas 3 texturas. O que você me diz dela? Tá lá, né, o iniciante da renderização fala, não, vou pegar aqui uma madeira para colocar no meu 3D, vai ficar bonitona. Pesquisa no Google essa madeira. Pô, essa daqui é perfeita, adorei ela texturar, vou botar no meu 3D. Aí na hora que bota, dá esse resultado. Aí olha, não, menina, ninguém nem vai perceber, pô, tá aí só de levezinho assim, o que importa é a intenção aí, pessoal, dá pra perceber de longe assim, que tem ali a textura, aquela textura de madeira. Não. Não. Sem condições nenhuma de utilizar a textura desse tipo, gente. Você coloca a textura, vê que ela ficou repetida desse jeito, arranque ela do 3D, dê um jeito de colocar outra textura, porque realmente estraga mesmo. Você vai realmente tirar toda a beleza que teria no seu 3D. É melhor você deixar uma textura que não lhe agrada tanto, mas que ela não tem essa repetição, do que manter uma textura com repetição. Chama logo a atenção, fica bem feio. A segunda questão da textura é a textura de baixa qualidade. Você pega aquela imagem e coloca lá a textura estica, deixa a textura cheia de pixels, aí fica lá na renderização uns quadrados enormes de pixels assim na textura. Horrível, estraga o 3D. Às vezes tá lá com 3D lindão e tem lá uma textura cagando tudo.
Não faça isso, por favor. Então, como é o tipo de textura que você precisa pegar? Essas texturas uniformes, quando você coloca, parece que ela realmente é uma coisa só. Por mais que ela seja um quadradinho repetitivo, quando ela se repete no bloco do SketchUp, ela não fica com essa aparência nem de baixa qualidade, nem repetitiva. Como essa terceira opção que eu estou mostrando aí pra vocês. Aí já vem uma dica aqui pra você. Quando você for pesquisar qualquer textura no Google, é importante você utilizar as ferramentas de pesquisas dele e colocar para pesquisar imagens grandes, porque a partir daí você já vai ter garantido que as imagens que você for utilizar já são de qualidade melhor. Foi uma dica simples, mas quando eu soube eu fiquei super feliz, porque aquilo me quebrou já um galho, já me adiantou bastante a vida de filtrar apenas as imagens grandes. Combinado? Esse foi o nosso terceiro erro. Vamos partir para o nosso quarto e penúltimo erro, que é iluminação natural. Vamos lá. Se você não utiliza a iluminação natural do próprio SketchUp no seu 3D, na sua renderização, você está desperdiçando um potencial enorme de trazer uma renderização muito mais bonita para o seu 3D. Observe essa imagem. O que você está vendo de bonita nela? Ela quase não tem textura nenhuma. O que ela tem de mais? Então vamos lá. Existem 3 aspectos nela que chamam a atenção. Em primeiro lugar, os blocos de vegetação que são utilizados nessa imagem são de alta qualidade. Esse vai ser nosso próximo erro, mas já vou adiantando para vocês a importância de blocos de qualidade. Então ela não tem textura nenhuma, porque ela está renderizada em override. Se você não sabe o que é override, eu tenho um tutorial explicando o que é. É uma ferramenta muito boa. Então ela tá sem textura nenhuma, mas ela tá bonita. Em primeiro lugar, é porque ela tá com esses blocos. Em segundo lugar, o posicionamento do sol está favorecendo o jogo de sombras da fachada. Então você olha e fala, nossa, que legal, tá assim um jogo bonito, não tá aquela luz de fachada nem muito escuro, sabe? Ela tá realmente com um jogo interessante. Então, se posiciona o sol para poder você potencializar da melhor forma a sua renderização. Terceiro ponto dessa imagem é a seguinte. Foi utilizada uma metodologia que eu criei, onde é possível você renderizar imagens de qualidade utilizando apenas 5 passos no V-Ray. É exatamente isso que você ouviu. Você faz passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e não são esses 5 erros. Esses 5 erros são importantes também, mas isso que esses 5 passos, essa metodologia que eu criei já é uma coisa mais técnica, já é uma coisa que mexe nas configurações direto do V-Ray. E é possível você transformar a imagem assim para a imagem assim, com 5 passos. Se você achou interessante essa metodologia dos 5 passos e gostaria de saber um pouco mais sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para você clicar e aí você vai poder se inscrever no workshop que eu vou estar lançando em breve, onde eu vou explicar com mais detalhe como é possível você utilizar essa metodologia dos 5 passos, certo? Então basta clicar aí no link abaixo. Então vamos lá. Esse quarto erro foi a iluminação natural, que dentro do SketchUp, a forma que você tem para configurar a iluminação natural é através das configurações de sombra, que você vai encontrar aqui, que é fácil, você vai lá em barra de ferramentas, e aí você busca lá a opção de sombras, e aí você vai adiciona essa barra de ferramentas na sua área de trabalho lá do SketchUp, e aí você pode configurar as sombras através dela. A segunda coisa que você pode e deve utilizar para configurar a iluminação do sol na sua cena é o Norte Solar, o plugin do Norte Solar, que é muito fácil também, e eu vou disponibilizar aí um tutorial explicando para você como instalar ele, que é muito simples, certo? Então utilize a iluminação solar do SketchUp nas suas renderizações, que você vai ver como você vai dar um upgrade aí nas suas imagens. Combinado? Partimos agora para o quinto e último passo, não menos importante inclusive, se duvidar é um dos mais importantes que tem nessa série dos 5 erros do iniciante do V-Ray, tá lá a pessoa começando a renderizar agora, começando a modelar agora, e ela fala, não, eu vou procurar aqui meus bloquinhos. Coloca lá, digita lá no Google, blocos de SketchUp. Aí encontra o warehouse, aí coloca no warehouse cama. Puf, aparece uma cama dessa. Gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. No warehouse tem realmente sim blocos de qualidade, mas grande parte deles não é de qualidade. E aí, se você simplesmente não fizer uma triagem dos blocos que têm uma qualidade melhor, você vai acabar caindo nesse erro, que é pegar blocos péssimos, duros, rígidos. Você olha pra cena e fala, meu Deus, o que é isso? Estragou a cena inteira. Então, você vê a diferença dessa cama para essa cama.
Você observa que a segunda cama, olha o cobertor dela, olha a quantidade de detalhes, olha as almofadas como é bem modelada. Isso é só um exemplo, existem diversos outros blocos que têm um nível de detalhamento muito maior. Você olha para aquele bloco e fala, meu Deus, isso aqui é um bloco real. Então, antigamente, eu achava que para poder renderizar com qualidade, eu tinha apenas que aprender as técnicas do V-Ray, mas não, os blocos são parte essencial de uma boa renderização. É essencial, gente, tipo assim, vou repetir de novo. É essencial você buscar blocos de qualidade. Quando você já tem uma modelagem bem feita com blocos de qualidade, sua renderização ela fica assim, ó. Ainda mais se utilizar os 5 passos. Por que isso, gente? O que acontece? Às vezes a gente na área de arquitetura, nós queremos utilizar, a gente realmente quer aprender a renderizar, mas não necessariamente quer passar horas e horas e horas estudando sobre renderização, mas quer renderizar com qualidade. Aí o que eu percebi? Existem determinados elementos, determinadas atitudes que se você tomar, você consegue dar um upgrade muito bom na sua renderização, sem necessariamente virar um especialista. Então, eu simplesmente gostaria muito de tornar mais fácil a renderização na vida das pessoas. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês os 5 principais erros, eles são reais, se você ficar atento, você já vai conseguir dar uma melhorada legal. O primeiro erro é as referências, o segundo são os detalhes, o terceiro são as texturas, o quarto são a iluminação natural e o quinto são os blocos. Eu criei um infográfico para poder ficar sempre refrescando aí na sua mente quais são os aspectos que você precisa estar atento na sua renderização, quando você for iniciar a renderização. Para baixar o infográfico, eu vou colocar aí o link na descrição do vídeo. E se você se interessou em algum momento aí por essa questão dessa metodologia dos 5 passos, se inscreve aí no link também para saber mais detalhes, tá bom? Então, gente, é isso. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade referente à renderização no V-Ray, no SketchUp, me manda uma dúvida, vrayparasketch@gmail.com, deixa um comentário, curte aí minha página no Facebook, me segue aí no canal, vê lá meu blog, se inscreve na minha lista, enfim, o que não vai faltar é conteúdo para poder facilitar a sua vida na hora da renderização, tá bom? Então é isso, um grande beijo, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!